Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. A paz do Senhor Jesus, começa mais um podcast Campos Brancos. Gente, vocês não têm noção da emoção que eu estou hoje. Moço, depois de um longo e tenebroso inverno, nós conseguimos trazer ele aqui. Ele não tira nem foto para colocar em cartaz. E hoje ele veio aqui. Eu fiquei assim, quando perguntaram ali quem é a pessoa convidada, que eu disse o nome do casal, o pessoal, meu Deus, o que foi? Bom, a gente podia dizer muitas coisas a respeito deles, até porque eu conheço desde pequenininho. Aliás, eu conheço todo mundo desde pequenininho, né? Que coisa! Mas ele eu conheço desde a infância, juventude, adolescência na congregação. Hoje ele é um grande homem de Deus. Ela também casou com ele, estão aí nessa vida entregue para Deus. E eu ia dizer um monte de coisa dele, boas e ruins, né? Como não tem jeito de falar tudo a respeito deles, eu prefiro perguntar para eles quem é pastor Gideão, quem é a missionária Lídia. Na palavra de vocês, quem é quem? Eita, pergunta não tão... Defina-se. Uau. Difícil responder. Quem Uau. É o Gideão? Quem é o Gideão? Eu faço geralmente nas minhas administrações, eu faço essa pergunta, né? Quem é você? Quem é você? Agora é a vez dele. A sua vez de responder. Diga aí, Lídia. Não, ela vai dizer quem é ela. Deixa eu pensar aqui, né? Não, Lídia, diz logo aí tu, porque ele não consegue descobrir quem é ele. Bem, a Lídia é, assim, resumindo, Lídia é uma menina apaixonada por missões. Ô, Glória. Não consigo viver mais sem ter essa chama no meu coração. Tá aí, Gideão. Facinho, facinho. E aí, Gideão? Faça as minhas palavras as palavras da minha esposa. Gente, vocês dois, a gente vai já falar de missão e outras coisitas mais, mas antes eu quero saber de vocês. Como é que teve esse encontro de alma de vocês? Quem é mais romântico para contar essa história? Bem, se for na versão dele, ele vai ganhar. Então vamos contar na tua versão, que eu quero é que ele perca, vai. Como é que vocês se conheceram, se olharam, se apaixonaram, casaram? Bem, resumidamente, a gente se conheceu em João Pessoa, no Seminário Teológico, Oxi. no Betel Brasileiro, né? Aí lá começou a surgir aquele climazinho, da minha parte, da parte dele não. Ele é um homem muito... Sério, muito, né? Centrado. Só o joelho para conseguir, só o joelho no chão. Foi mesmo, Foi. menina. Aí depois de um certo tempo, depois de 4 anos, né? Aí no ano seguinte a gente participou junto do projeto Radical, que foi com a Missão Horizonte. Nós fomos para Monte Verde. Na época eu estava noiva. O friozinho estava grande também, né? Muito frio. Uhum. Na época também ele estava noivo, mas aí chegou um determinado momento que o meu noivado acabou e o dele também. Aí Mas, gente... continuamos amigos, né? Mas quando foi só em Gales mesmo, no país de Gales, que A pessoa, nossa, a imperatriz se apaixonou no país de Gales. Eu não acredito, não. Vocês estavam fazendo missão lá no país de Gales? Como é que foi isso aí? Nós estávamos em treinamento. Nós estávamos no projeto Radical, que tinha como objetivo levar 100 jovens para a Janela 1040, quando nós fizemos parte desse projeto. Então, certo dia, eu estava na minha caminhada matinal pela manhã em oração, e aí eu vi a Lídia sentada numa pedra lá embaixo, contemplando o mar. Aí eu desci e eu disse, bom dia, Lídia. Aí ela olhou assim para mim com aquele olhar 49 e dizia assim, eu estava pensando em você. Uau, matou de vez. Aí eu olhei assim, eu entrei, disse, não, deixa eu logo ir embora, que alguma coisa aqui não tá indo embora, que eu não estou preparado para isso. Aí subi, continuei minha caminhada e estava nessa hora, eu estava orando, perguntando que você é mole. perguntando sobre a minha esposa, que eu estava indo para o campo. Aí Deus falou para mim, você acabou de falar com ela. De quem? A Lídia? Minha amiga?
Digo, não, Senhor. Ela é minha amiga. Mas tu queria inimigo, era? Aí ela veio falar comigo e eu disse, olha, eu sinto muito mais. Deus falou que... Eu não tenho aquela paixão por você. Não como Meu esposo. Deus. Foi Na não, lata. Lídia. E aí? Aí que eu eu também não tenho. Eu podia ter dito, né? Eu dizia. Nem que eu tivesse, eu falava, não, tenho também. Só de ruim. E aí? Aí depois eu fui chorar. Aí ele se comoveu. Então, depois de 3 meses. Depois de 3 meses Aí já tá. mas na verdade eu disse para ela, ó, se Deus tem alguma coisa entre mim, que eu já tinha dito, Deus vai mudar meu coração. E em 3 meses eu estava realmente apaixonado por ela. Se eu fosse ela, eu tinha orado a partir de hoje. Muda o coração dele. Mas muda o meu também. Não quero nem saber dele. Eu quero que ele morra. E aí eu cheguei para ela e já pedi ela logo em casamento. Meu Deus. Mas peraí, para ele Não chegar, vai chegar lá, o que ele fez? Conta. demorou uns 10 minutos para ele poder falar para me pedir em casamento. Vai ver que ela ia dizer não também. Aí chegou Lídia. 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 Você é meu nome, irmão. O que você quer? Aí ele pediu. Então vocês, de conhecer, namorar, casar, quanto tempo durou? Uns 5 anos. Tem quanto tempo que vocês estão casados? 24 anos. 20, vocês casaram de fralda. 24 anos. É porque também nós já estamos uma... Não parece. Geralmente eu tenho uma cara de 35, mas eu já tenho um pouquinho mais. Né? Tu já tem 40, não? Mais ou menos, um então, pouquinho gente, mais. É não. Tu também tem 40, Lídia? Tem uns 40 e pouco. Meu Deus do céu. Isso é deselegante. E eu Perguntar achando a que eu era minha idade. velha. Mas vocês com essa cara de bebê. Ela tem 24 anos de casado. Eu, hein? Tem 2 filhas. 2 filhas. Tá. Como é que nasceu a chama missionária no coração da Lídia e no do Gideão? Porque esse negócio de todo crente é missionário é conversa para boi dormir. É para ser, mas não é. Entendeu? Mas como é que nasceu? Ou o teu chamado missionário veio acoplado do sua mesma carne, vamos para onde for, o teu chamado foi diferente, o dele diferente. Como é que foi o teu, Lídia? O meu foi quando... Como assim minha família era evangélica, né? Então eu já tinha nascido num berço evangélico, mas eu não tinha aquele compromisso, entendimento de que eu precisava aceitar Jesus, né? Então eu me desviei com 12 anos de idade, mas retornei com 15, quando eu tive pleno conhecimento de quem eu era e eu precisava de Deus na minha vida. Aí quando eu tinha 15 anos, que eu estava orando, aí Deus falou comigo, né? Acordei de madrugada, e assim, não podia ter nenhuma conferência missionária na minha cidade, que era Recife, que eu estava lá. Podia ser em qualquer lugar, eu queria saber mais sobre missões. Até que nessa noite Deus, assim, eu senti de acordar e levantar. E durante a oração, eu comecei a orar pelos missionários no campo, e Deus me deu uma visão, né? Nessa visão eu estava no meio, numa roda, só que eu não conseguia ver as pessoas, o rosto, eu só via as mãos, e as mãos estavam representando os vários tipos de nações. Aí eu ouvi uma voz: não ouves o clamor do povo? Aí eu fiquei calada. Aí pela segunda vez: tu não ouves o clamor dos povos? Aí fiquei calada. Na terceira vez, que nem Samuel: tu ouves o clamor dos povos? Eu disse: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí eu comecei a chorar, assim que nem uma criança, e desde então, assim, meu coração arde por missões. Começou a chorar, eu lembrei dos meninos do Impacto Europa, que a gente estava fazendo podcast com ele, todo mundo dizendo: se você conversar 5 minutos com o pastor Davi Botelho, você já sai. Já sai missionário. Tu foi 2 minutinhos com Deus, já saiu missionária pronta. E tu, Gideão, como é que foi o chamado? Eu já, quando eu me entendi, eu já era missionário. Na verdade, assim, o meu chamado, o meu desejo de fazer parte do ministério, ser pastor, envolver no ministério, veio desde quando... Tu tem cara de pastor. Oh, tu tem jeito de pastor. Jesus Parece do céu. que tu não tem uma igreja, mas Deus te deu um monte de... Deu muita gente, cuidar, viu? Né? Deu muita gente para cuidar.
Então foi lá no... templo, né? Só não tem igreja, só não tem igreja. No Ovelha tem muito. Foi lá no culto doméstico, lá na casa do irmão Dourado. Era bom, Eita, e a gente juntava aquelas crianças todas, e a partir dali Deus colocou um desejo muito grande de Deus me envolver, ser pastor, ser missionário, qualquer coisa nessa área. Eu nunca quis ser outra coisa, além de ser envolvido na obra missionária, no ministério. Tá? Aí quando eu estava assistindo o nosso primeiro culto de missões, festa de missões, 92. Que tempo era bom, mas a festa bombava. O pastor missionário Darvanço falou sobre missões transculturais. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre missões transculturais, sobre a necessidade dos povos, muitos povos não alcançados. E foi naquele momento que eu disse, é aqui que eu quero me envolver com a obra missionária. Vocês têm experiência de campo, vocês foram para o campo já uma vez, né? E que campo, né? Como é que foi a experiência? Era o que vocês imaginaram, sabendo que o campo que eles foram foi um facinho, Afeganistão. Era o que vocês imaginaram ou era totalmente diferente? Porque sair do Maranhão, o Afeganistão até rima, mas eu acho que para nem aí, no Inhão. Afeganistão para o Maranhão. Como é que foi, Gideão, a diferença, o impacto, a diferença? Assim, como nós temos um coração missionário, nosso prazer é estar no campo missionário. Estar fora do campo missionário é que é a dificuldade para nós. Então, o tempo que nós passamos como trabalhando para o Senhor na Turquia, trabalhando para o Senhor na Índia e, por último, o Afeganistão, para nós é um tempo prazeroso. Tanto que o tempo que a gente mais envelheceu foi aqui no Brasil. Então, Índia, Turquia, Afeganistão, são países onde há uma dificuldade de se pregar o Evangelho. Qual dos três para você foi o mais complicado? E por quê? Lídia. Assim, para mim, eu definiria assim como mais desafiador. Não foi o Afeganistão, por incrível que pareça. Quando assim Deus te chama e você vai com aquela convicção, bomba, morte, não causa nada no nosso coração. Mas o que mais foi desafiador foi a Índia, por causa da cultura, né? A cultura é muito intrínseca com a religião. Então, se você nasceu pobre, você vai morrer pro resto da vida. Pobre, sendo um tipo da casta menor, servindo as outras pessoas que são os mais ricos. Então, assim, um momento muito crucial que chocou o meu coração foi quando a nossa vizinha, ela me convidou, né, para ir em Shimla, que era um vilarejo. Aí eu fui nas montanhas, é muito, muito alto, né? Assim, só tinha assim, se tivesse dois carros, um tinha que esperar o outro para não cair lá na ribanceira, que é muito estreito. Então, chegando lá, a vizinha, né, fazendo lá as comidas típicas, tudinho, chegou a hora do almoço. Aí, para chamar o servidor dela, né, a pessoa que cuidava lá da casa dela, da fazenda dela, ela batia um sininho. Quando ela batia o sininho, isso era um sinal de que ele deveria vir para almoçar. Só que assim, ela fez o prato dele e colocou no chão. E ele tinha que pegar do chão. Por quê? Porque se ele tocasse nela, ela estava imunda. Então, Deus. Assim, isso foi muito tempo. E a gente aqui, com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar, achando que a gente está fazendo muita coisa. Ainda tem gente que vive essa vida. E são muitos, né? São muitos. São milhares. Eu fico olhando agora, a Selminha estava lá fazendo a tradução da Bíblia, ela disse que são não sei quantos mil dialetos diferentes que tem que traduzir, não sei quantos mil deuses diferentes. Nós temos um só e temos dificuldade em apresentar ele para as pessoas, porque a gente leva Deus engessado. A maioria de nós engessa Deus do tamanho da nossa mente.
né? E Deus tem que ser daquele jeito. Se a pessoa quiser um Deus diferente, esse mesmo Deus meu que pode salvar aquela pessoa, ele não vai salvar, porque eu decidi que o meu Deus não é daquele jeito. É impressionante. Eu gosto de dizer que nós temos hoje muito crente na porta do inferno, né? Mas não é, nós temos crente na porta do céu. O crente fica na porta do céu: ei, tu não pode entrar aqui não. Tu está fazendo isso, tu está fazendo aquilo, tu está fazendo aquilo. E a gente precisa de crente na porta do inferno. Ei, tu não pode entrar aqui não, vai embora, aqui não é teu lugar. Mas os crentes acham mais cômodo ficar na porta do céu, né? Aí a gente faz um Deus que não aceita várias coisas. Eu vi um dia desse um grande pastor dizendo que coreografia não deve ser permitido, que coreografia pegue no dicionário e lê assim, arte de criar dança através de música, é uma arte de dançar. Mas quantos jovens, quantos adolescentes estão na casa de Deus fazendo coreografia? Eu vejo lá na minha congregação, as meninas da coreografia, para elas se apresentarem, elas tiram tempo de oração, de ensaio. Gente, não é útil essas crianças estarem ensaiando, estarem orando, estarem adorando, ao invés de estarem buscando outras coisas lá fora. Mas o nosso Deus, ele é engessado. E aí o mundo precisa de Jesus. E Jesus morreu por todos eles. Nós nem estamos nem aí. Durante quanto tempo a dupla ficou, o casal ficou fazendo missão fora do Brasil? Não tem um tempinho. No primeiro momento nós passamos 4 anos fora. Aí retornamos. Os filhos de vocês nasceram aqui no Brasil? Já foi aqui no Brasil. Saímos aqui em 2000, primeiro momento nós saímos em 2000, começo do ano de 2000, e retornamos em 2004. Tá? Depois nós viemos nos preparar melhor, porque a gente queria ir para o Afeganistão. A primeira etapa foi ali na Turquia. E na última nós saímos em início de 2005, 2006, se não me falha a memória, e nós voltamos em 2009. Né? Então foi esse tempo que nós passamos fora. Mas é interessante que o que mais nos choca é que cada vez que a gente retorna para o Brasil, a igreja brasileira é diferente. Parece outra igreja, né? Parece outra igreja diferente. Primeiro momento que a gente saiu do Brasil, a gente saiu com a igreja apaixonada por missões, um grande movimento, né? Aquele movimento que as pessoas... quando a gente saiu em 92, o primeiro momento que a gente saiu em 92 para o seminário... Bem acesa a chama. Aquela acesa. Quando nós retornamos do seminário já era diferente. Fomos para o campo, quando retornamos em 2004, a igreja já não tinha mais aquela mesma chama, aquele mesmo... ardor. Quando a gente foi em 2005 e retornamos em 2009, é diferente. E a gente vai percebendo isso ao longo do tempo, sabe? Essa paixão diminuindo aos poucos. Eu acho que a culpa dessa paixão diminuir, ela é nossa, da nossa geração. Porque assim, quando a gente era jovem, há 30 anos atrás, começou 33 anos que começou o projeto de missão, a gente estava com todo o gás. Era para a gente ter transmitido isso para os meninos que estavam chegando. Nós não transmitimos. É tipo assim, o presente é meu, não vou dividir com ninguém não. Não vou dar para ninguém, entendeu? E aí passou uma geração todinha que a gente não falou sobre missão para eles. A missão da igreja é fazer missão, é agora que a gente pegou. Tem um irmão lá da igreja, a missão da igreja é fazer missões. Então faz. Eu não ouvi dizer, então faz. Veja bem, nós deixamos de dizer para esse menino. Nós guardamos a missão para nós. Hoje a gente está querendo despertar nas crianças o desejo missionário. Para ver se essa geração de crianças continua com essa chama acesa. Mas eu acho que nós tivemos aí uma geração... O erro não é da geração que está chegando, o erro é da geração nossa que foi embora e não disse. Que nós estamos chegando no finalzinho, né? Temos aí máximo aí uns 20 anos ainda. Não, tipo assim, um dia desse era a festa de 15 anos, eram 1000 festas de 15 anos, depois era a formatura, casamento, agora é morte.
enterro, velório, moço do céu. E passa tão rápido que a gente não nota que está passando. É verdade. Terrível. Bom, a Gideão ficou na SEMAD base, Sim. e Lídia também. Como é que foi esse período de adaptação? Porque você disse que quem tem o chamado gosta de estar no campo. Tá? E o período de adaptação, mesmo dentro da base da SEMAD, consegue adaptar? E aí, Lídia? Ou só vive? A gente... como é que é difícil, né? Porque de início, quando nós voltamos, né, do campo pela última vez, que foi do Afeganistão, a gente sempre tinha em mente que a gente ia voltar. Rapidamente. Logo, né? Um ano, nos 5 primeiros anos, a gente sempre tem essa Então, mentalidade. vamos mala pronta. Sim, sempre estamos lá. Em qualquer momento nós vamos embora. Tanto é que a gente deixou tudo lá, né? Todas as coisas nossas nós deixamos lá no Afeganistão, com a intenção de retornar rápido. Mas não foi assim, né? Os planos de Deus são mais altos que os nossos, né? Então, foi fácil? Não foi fácil se adaptar. Continua não sendo fácil. Eu achei legal, vocês agora estão terminando a casa de vocês, né? Ainda não terminou, né? Cobriu, colocou tudo e agora... Eu até disse para a mãe, disse, mãe, é interessante. Nós passamos esses 10 anos com essa mentalidade, assim, para que nós vamos comprar casa aqui? Para que eu vou fazer casa, se eu vou me eu vou para fora, né? Aí nesses últimos 2 anos nós dissemos assim, não, acho que Deus não vai querer a gente... botar a gente fora, não, deixa a gente construir nossa Deus casa. Deve ter olhado né? assim, bestinha. Aí eu disse assim, mãe, só falta a gente terminar e Deus disse assim, agora você vai. Aí eu disse assim, mas Deus, você vai brincar comigo desse jeito não, né? Gideão, como é que surgiu, vamos falar agora do Impacto Europa. Como é que surgiu a ideia do Impacto Europa? Como é que ela chegou no teu coração e no da Lídia? Se bem que se a gente conversar 2 minutos com o pastor Davi, a gente dá vontade de ir. Eu não vou porque eu passei dos 60, mas se eu tivesse 30, eu estava pronta para ir. Como é que surgiu para vocês, assim, o responsável por esse projeto? Não é só fazer parte, é o responsável, né? Isso é verdade. Eu acho que foi uma construção. Tá? Eu acho que Deus sabia, se em algum momento esse projeto acontecesse há uns 5 anos atrás, minha resposta seria não. Há uns 2 anos atrás também minha resposta seria não. Eu acho que foi um momento certo, foi essa construção. Porque o meu entendimento é que do meu chamado é treinar pessoas. Eu reconheço que como nós havíamos conversado, preparar uma geração que seja melhor do que nós. Então, esse tempo no Brasil foi um tempo de investir em pessoas, investir em treinamento de jovens. E esse foi um foco maior que nós tivemos, mesmo aqui na Secretaria de Missões, envolver treinamento missionário, treinamento de jovens pastores, treinamento de obreiros. Então foi intenso esse investimento de pessoas. Esse é o meu entendimento. E continua sendo o meu alvo. Eu sei que vai chegar um momento que nós não vamos estar aqui e nós precisamos que pessoas possam desenvolver muito melhor do que aquilo que nós estamos desenvolvendo. Quando nós fomos para o Panamá, agora no começo do ano, no congresso na Comibam, nós tivemos contato com Davi Botelho. Davi Botelho é presidente da Missão Horizontes. Foi ele que a gente foi para o campo missionário através da Missão Horizonte. A gente conhece muito bem o Davi Botelho. É um cara apaixonado pela obra missionária, louco. Os projetos mais audaciosos com relação a missões vêm da cabeça do Davi. Ele não tem medo. Porque naquela época, no ano de 2000, levar 100 jovens para a janela 1040, o dólar naquela época estava a 7. Então,
Naquela época, Tá imagine, parecido. mas naquela época era um absurdo de dinheiro. E aí, quando nós encontramos lá o Davi no Panamá, o Ramos diz assim, rapaz, eu acho que eu vejo o Gideon mobilizando junto contigo. E assim pro Davi, eu fiquei calado. Aí resolvemos trazer o Davi Botelho aqui. Quando ele apresentou todo o projeto Impacto Europa, Aí tu diz, rapaz, né, que eu tô vendo? e eu disse assim, rapaz, eu comecei a entender, e disse assim, rapaz, me apaixonar não apenas pela necessidade da Europa, mas me apaixonar em treinar um grupo de pessoas capazes de revolucionar um dos continentes mais difíceis para o Evangelho. Ô, Gideão, a gente fala necessidade da Europa. O nome é Impacto Europa, né? São as pessoas que estão lá de outros países, muitos, exato. né? Mas qual é a real necessidade do Evangelho na Europa? Porque a Europa é um país super rico, né? É um país super chique, super fino. Qual a necessidade de levar o Evangelho para lá? Não tem gente lá suficiente para fazer isso, não. Nós moramos quase um ano na Europa, ali no país de Gales, Inglaterra. Então a gente conhece um pouquinho da Europa. Muito embora é diferente a Inglaterra com relação a boa parte da Europa. Pode continuar. Boa parte da Europa. Há igrejas vazias, nominalismo cristão muito forte. Outras partes da Europa, a gente sempre diz, a Europa ela é cristã, mas ela não é evangélica. É cristão, mas conhece muito cristão. Né? Não conhece, é o catolicismo, outras religiões que e tem o catolicismo praticamente é nominal, né? É nominal, inclusive nominal. Então, menos de 2% são evangélicos. Meu Deus. E o islamismo crescendo, o hinduísmo crescendo. As igrejas fechando. As igrejas fechando, as igrejas não tendo força. Nós vamos já falar em igreja fechando, mas antes, deixa eu falar com você que está nos assistindo. Olha só, deixa eu mostrar para você o canequinho que tem aqui da missão. Olha esse, você já orou por missões hoje? Você toma café todo dia, toma chá de noite, né? Aquele chazinho. Esse aqui, SEMAD, levando o ídolo de Jesus a sério. Brasil, ainda existe um clamor. Nada mais justo do que comprar uma canequinha dessa por R$25. Dá de presente para alguém. Todo mundo gosta disso. Aí quando a pessoa for tomar café, ela já orou por missão hoje. Senhor, não orei não, deixa eu orar. Já contribuiu com missão hoje? Não. Vou deixar de dizer uma coisa. O dinheiro do lucro dessas canecas, ele é revestido em prol da saúde do missionário. O missionário adoece, sabia? E quando adoece, eles ligam para o Ramos. Eles ligam para a SEMAD e a SEMAD dá assistência. Então você está contribuindo quando você compra uma dessas canecas. Agora, você já contribuiu com missões? Já foi na secretaria da tua igreja? Estamos praticamente no final do mês. Se você ainda não contribuiu, não se preocupe, dá tempo. Você pode ir na secretaria da tua igreja ou então você anota aí o CNPJ da SEMAD, que é o nosso Pix, que é 322-652-360001-46. Vou repetir, 322-652-360001-46. Ou você pode pegar o seu celular e apontar para o QR Code que está aí na tela. Que o celular não faz isso. Em nome de Jesus, tu vai trocar de celular. Entendeu? Aí você pega aqui, aponta para o QR Code e contribui de acordo com o que Deus colocar no teu coração. Mas contribui assim com alegria. Você é privilegiado em poder contribuir com missões. Porque existem milhares de pessoas que têm mais dinheiro do que você. E ele não foi convidado para contribuir com missões. Mas você foi. Então, o privilégio que Deus te dá quando você contribui com missão é você que está sendo abençoado. Nós estamos evangelizando, mas você está sendo abençoado. Se você não quiser essa bênção, que pena. Porque tem muitas pessoas que estão prontinhas para pegar esse recurso que Deus colocou na tua mão. E quando estiver na mão dele, ele vai contribuir com a missão. Agora, você contribuindo, você pode para fazer uma prova de Deus e veja se ele não lhe dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante.
porque o nosso Deus não deve nada para ninguém. Agora não sai daí não, que a gente vai bem ali no comercial e volta já já, tá? Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. Este é o Brasil, um país de contrastes, de belezas e desafios. Aqui, onde a diversidade cultural e social se encontra. Brasil, ainda existe um clamor dos ribeirinhos que vivem imagens esquecidas, aos quilombolas que carregam no peito a força de sua história, dos indígenas, guardiões da nossa terra, aos ciganos, peregrinos em busca de pertencimento, sertanejos que enfrentam a seca com fé, imigrantes que atravessam fronteiras em busca de esperança. Entre os mais ricos e mais pobres, há um silêncio que clama por resposta. Todos precisam da mensagem de Jesus Cristo. E os que não têm religião, eles também clamam, não com palavras, mas com vidas que anseiam por algo maior. Será que estamos ouvindo? Estamos fazendo missões? O chamado de Deus ecoa em cada canto do Brasil. Ribeirinhos, quilombolas, indígenas, ciganos, sertanejos, imigrantes, ricos, pobres, todos precisam ouvir que existe um Salvador. Vamos responder ao chamado de missões. Brasil, ainda existe um clamor por amor, por cuidado, por salvação. Juntos podemos responder. SEMAD, levando Jesus ao Brasil e ao mundo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que falou o pastor Elias Oliveira, da nossa base missionária SEMAD, para todos vocês que nos acompanham no nosso dia a dia. A SEMAD tem parceria com várias agências missionárias, trabalhando em mais de 40 países. Entre eles está o Senegal, onde está o pastor Messias, a missionária Rai, a Joene e vários outros, em uma parceria com a Missão Cairós. E hoje nós temos um desafio. Messias me liga e diz: pastor, o missionário fulano foi para o seu país e deixou à nossa disposição um transporte, um carro para 7 pessoas. E o Messias, como vocês sabem, ele cuida de 66 crianças, de 6 a 25 anos, criança, jovem, adolescente. Ele precisa de um transporte. E nós temos uma oportunidade única de conseguir esse transporte e custa apenas R$20 mil. Se todos nós unirmos, nós podemos conseguir e ele vai ajudar melhor aquelas crianças. Aí está o nosso Pix aí da SEMAD. Você pode fazer o seu depósito, a sua contribuição e mandar para nós. Coloque-se assim: carro do Senegal. E Deus vai te abençoar. Porque a SEMAD somos todos nós. Juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Pastor Elias Oliveira, um abraço para todos vocês. O Impacto Europa é um projeto missionário liderado pelo pastor Davi Botelho, que procura 120 obreiros autossustentáveis para levar o evangelho para a Europa. Hoje o continente europeu é um dos campos mais carentes de fé. Na Irlanda, é cerca de 1,5% de evangélicos. Na Espanha, é menos de 1%. Milhares de cidades sem uma igreja sequer. Por isso, Deus está levantando uma nova geração de missionários preparados espiritualmente, emocionalmente e profissionalmente para plantar igrejas vivas e multiculturais. O nosso projeto ele acontece em 4 etapas. Nordeste, visão e intercessão. Sudeste, aprendizado, inglês. Irlanda, evangelismo e alta sustentabilidade. E Portugal e Espanha, plantação de igrejas. Deus escolheu Imperatriz como ponto de partida desse grande mover, uma parceria entre a Missões Horizonte e a SEMAD, revelando o papel da cidade como um celeiro missionário para as nações. O projeto forma missionários autossustentáveis,
capazes de transformar comunidades e reacender o Evangelho na Europa. Impacto Europa, reacendendo a chama missionária nas nações. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos. Pois é, estamos de volta com o nosso podcast Campos Brancos, com o pastor Gideão e a missionária Lídia, que são aqui do Brasil os responsáveis, né, por esses meninos que vão fazer parte do Impacto Europa. São 130 o projeto inicial, aqui de Imperatriz tem uns 40 já, e de Imperatriz não, que estão treinando aqui em Imperatriz, né, porque tem gente da Bolívia, tem gente da Bahia, do Piauí, do Ceará, do Maranhão, e o Gideão e a Lídia são os responsáveis. Mas antes de conversar de novo com eles, olha a nossa camiseta de missão, são as últimas unidades. Compra nem que seja para te guardar de lembrança, que ano que vem é outra. Ano que vem é outro tema. Depois a gente vai falar sobre ele. Mas esse daqui, Brasil Ainda Existe Clamor, é a camiseta que você tem que comprar para usar numa festa de igreja, para usar numa passeata, numa carreata, numa caminhada, porque as pessoas precisam saber desse clamor que ainda existe no Brasil. E a gente tem duas versões, preta e verde. É apenas R$50, você adquire aqui na SEMAD ou na secretaria da sua congregação. Está na hora de você comprar a sua. Brasil Ainda Existe um Clamor. Esse tema que foi muito sugestivo para esse ano, né, que a gente vem trabalhando a respeito dele, e nós incluímos o Impacto Europa, né, os mais ricos. Nós, os mais pobres, incluímos o Impacto Europa como os mais ricos. Gideão, treinar 40 pessoas no mesmo local para ir, qual a maior dificuldade? É porque tem gente com cabeça diferente. Tem gente já com a idade madura e tem gente que ainda está novo ainda, novo cristão, tem muita coisa para se trabalhar no caráter cristão, na vida com Deus. Então, às vezes, um quer acelerar demais, o outro está parado demais, e aí um fica com raiva porque está parado e diz, olha, nós queremos chegar, esse é o nosso alvo desse projeto, nós não queremos só chegar na Europa, queremos chegar uma equipe e uma igreja na Europa. Nós queremos chegar lá já com a igreja, vamos dizer, pronta, sabe? Mas principalmente com a vida cristã no meio dele. Que se é impacto, não é só chegar na Europa. Tem que impactar. Tem que impactar a Europa. Então a gente tem que primeiro impactar a gente mesmo. Na nossa vida com Deus, na nossa comunhão, no nosso amor um com o outro. As pessoas têm que olhar para nós da equipe e dizer assim, rapaz, realmente aqui está os discípulos de Jesus. Vivermos Jesus. Não tem como impactarmos uma outra nação que não conhece Jesus se não vivermos Cristo na nossa vida lá. Às vezes não é só uma pregação. Tem que olhar e ver que você é diferente. Querer saber por quê. Né? Então, antes da gente falar mais sobre o impacto, esses dias tem surgido muito na internet sobre a igreja da Nigéria. O massacre da Nigéria, o que é isso? Na verdade, a Nigéria, já há muitos anos, ela sempre está como um país que tem o maior número de pessoas martirizadas por causa da fé, sempre a Nigéria. Só que nesses últimos 20 anos, a igreja na Nigéria, ela tem crescido massa de uma pão, forma mais assim, baixo, mais cresce. Extraordinário. Tanto que ela saiu, não sei, há uns 20 anos de 15%, e hoje ela é 50% daquela nação ela é cristã. Eu acho que não falo a memória, acho que 35%, 36% daquela nação ela é evangélica. Nossa, aí o diabo fica doido. Aí ela tem mais, há alguns anos, há 5 anos atrás, a igreja brasileira era a terceira maior igreja em número de pessoas. Hoje é a Nigéria. Nossa. Uma vez eu estava orando num culto de missões, fazendo um clamor pela Nigéria, eu parei e eu disse assim, eu não sei se é nós que precisamos orar pela Nigéria, ela ora por se a Nigéria
precisa orar por nós. Porque é tão comum lá na Nigéria primeiro tem uma igreja, que eu esqueço o nome dela agora, que todo mês ela faz, acho que é a primeira sexta-feira do mês, ele tem um culto voltado ao Espírito Santo. E é mais ou menos 1 milhão de pessoas nesse culto. Vem gente do país todo, concentra naquele local aberto, e é um culto para 1 milhão de pessoas. E eu fico imaginando se nós, Igreja Brasileira, temos condições de fazer um culto como esse. A gente nem faz culto do Espírito Santo. A gente não tem nem quase orando. Não. Então é uma igreja que ora, é uma igreja que tem despertado também para a obra missionária, mas é uma igreja pobre. Ela não tem recursos. Nós éramos assim. Aí a gente vai ficando rico. A gente vai ficando rico. E vai ficando pobre. E vai ficando pobre de Deus, né? Esse talvez seja um ponto que, se nós não tivermos cuidado, as promessas que Deus tem para nós pode ser passado para outro. Mas eu creio que, muito embora a Igreja Brasileira tenha mais de 100 anos, nós nunca experimentamos o avivamento. Somos frutos de avivamentos, mas nunca experimentamos o avivamento. Há muita promessa de Deus que o Brasil vai ter um grande avivamento, e muitas pessoas dizem que começa aqui, né? Começa em nós, né? Exatamente. Eu creio nisso e não vai demorar muito, não. Eu acho que essa lentidão espiritual, esse despertar, nós vemos uma igreja que começou a despertar para missões, depois ela despertou para a política. Nós vemos uma igreja envolvida na política e acabou, de certa forma, esquecendo a razão da Nós esfriamos a missão e não esquentamos na política, ficamos sem nada, morno. Hoje, talvez, nós, nas rodas de conversa, hoje pelo Brasil afora, no meio dos crentes, fala mais de política do que de missões. Talvez. Não sei, então está muito bom, está dizendo talvez. Nas convenções fala mais de política do que de missões. Não, basta você ver que nas convenções se tem, salvo algumas exceções, se tem, olha, tem meia hora para a missão, para dividir entre fulano e o da evangelização. E tem uma manhã para a política, onde todos os candidatos eleitos e não eleitos falam. A nossa primeira convenção agora dessa nova... eu achei lindo. Dessa nova etapa, todas as plenárias foram missões. O presidente é missionário, né? Quando ele estava no culto missionário que tinha que dar uma oferta, ele não tinha nenhum centavo no bolso, ele foi lá e se jogou no lençol como oferta missionária. Ele agora está em viagem missionária com o pastor Elias Oliveira. Então, eu acredito que a igreja de Imperatriz ela vai reacender em termos de missão, porque, querendo ou não, o cabeça, o líder geral, se ele abraça o projeto, todo mundo abraça. Verdade. Né? E um presidente da convenção que ama a missão, o presidente da igreja que é missionário também, tem para onde ir não, filho. Se não quiser fazer missão, tem que mudar de igreja. Não, e você conversando com ele, não tem como. Ele vai falar de missões, ele vai falar de evangelismo. Né? Pastor Raul vira e mexe, ele fala de missões. Eu conheço que gosta de alma. Pastor Raul, Gesiel Gomes e o pastor Jairo gostava também. Fora esses três aí, Clebson Bandeira. Agora, Clebson é outro patamar, entendeu? É outro patamar. Pois é, então, Gideão, nós falamos que a Europa é rica, entendeu? Nós falamos do treinamento. Por quê? Justo agora se pensou em fazer esse impacto na Europa. O que levou? Porque geralmente, o que a gente pensa no Brasil? Antes de tu responder, vamos mandar missionário para a África, né? A gente tem mania de que só quem precisa é a África, né? Mas por que pensar na Europa? Tu que vai, tu sabe por que vocês pensaram na Europa? Primeiramente, pela realidade espiritual da Europa. A gente sempre quando ministramos de missões, a gente sempre fala da necessidade da Europa em relação à África. A África são quase 18% da África, ela é evangélica. Tem mais evangélico na África do que na América Latina.
Tem mais cristãos na África do que qualquer outro continente. A necessidade da África maior é na África branca, que é a maioria muçulmana. Há uma necessidade grande. Mas por que a Europa hoje? O Davi até falou uma coisa interessante, que ele disse que um dos maiores missionários hoje, atualmente no Brasil, é o Lula. Explica. Um dos maiores missionários é o Lula. Por quê? Porque foi por causa das políticas econômicas deles que muito brasileiro. 2023 foi o maior número de brasileiros saíram para outros países. E boa parte deles são evangélicos. Então, Deus usa a situação hoje para levar muitos brasileiros para outros países por causa das questões financeiras, mas eles acabam levando Deus também para esses outros países. Eles não queriam ser missionários, foram obrigados a ser, porque eles vão desviar para na igreja primitiva foi assim, né? Eles foram indo pelos caminhos por causa da perseguição, saíam de Jerusalém e iam pregando o evangelho. Tá? E a Europa hoje são 70 milhões de imigrantes estão na Europa. Então a Europa tem muito forte essa característica de imigrantes. E a nosso alvo para a Europa é implantarmos uma igreja multicultural. Seria correto dizer que nós temos a janela 1040 na Europa hoje? Com certeza. Então tem nepalês, indiano, paquistanês, tem muito ali. Nosso plano, Senhor, não é simplesmente ganhar europeu, muito embora também faz parte, mas nós queremos alcançar as nações, a janela 1040, através da Europa. Olha como é que Deus faz as coisas. Vocês são treinados aqui, vão para a Europa, ganham as nações, eles saem lá, voltam para a terra deles e voltam missionários. Eita, daqui a pouco estoura, bomba de missionário nesse mundo. Aí eu fico pensando, o avivamento no Brasil, ela vai afetar a Europa. O avivamento na Europa afeta todo mundo. Afeta as nações. Então, o trabalhar de Deus é perfeito. Deus ainda tem um projeto com a Europa. E como nós cremos que a volta de Jesus está muito próximo, a gente olhando para o cenário político, o cenário econômico, o cenário religioso, tudo está voltado, principalmente depois da pandemia. Parece que o tabuleiro já está quase tudo arrumado. Então, eu creio que antes do retorno de Cristo vai haver um mover espiritual muito grande, um avivamento espiritual muito grande que vai afetar todas essas nações, porque o próprio Jesus disse que esse evangelho será pregado em todas as nações. E aí será o fim. Antigamente eu ficava, onde que o evangelho vai ser pregado em toda a nação? Não tem como. Moço, tem. Hoje tu fala bem aqui, o mundo inteiro te ouve através da internet, de rádio, de TV. É uma coisa fora do comum. O evangelho vai ser pregado a todas as nações. A gente que não sabia que ele ia criar tudo isso, né? E às vezes, aquela história das duas testemunhas, quantas vezes eu li Apocalipse e ficava, mas como é que essas pessoas vão ficar todo mundo vendo? Não tem condição. Como é que todo mundo vai ver? Em que lugar que vão ficar que todo mundo vai ver? Que tamanho que vão ser que todo mundo vai ver? Meu Deus, como eu ficava preocupada. Isso quando eu tinha 9 anos, que eu li a Bíblia a primeira vez, em 1915, que eu chegava nesse texto, eu ficava encabulada. Moço do céu, basta botar e liga a TV. Todo mundo vai ver. Eu acho o seguinte, com esse crescimento, com esse avivamento espiritual, vai haver, ao mesmo tempo que vai haver um crescimento da igreja, vai brotar uma perseguição muito grande. Essa perseguiçãozinha básica da Nigéria, ao mesmo tempo que vai crescendo, vai acontecendo essa perseguição. Porque a Bíblia diz que quando nós vivemos o evangelho, nós incomodamos o mundo. Então, se a gente não estiver sendo incomodado pelo mundo, praticamente também não está vivendo o evangelho. Não estamos vivendo, né? Se vivermos piedosamente, passaríamos por perseguição. Então, à medida que nós vivemos esse evangelho, a perseguição acontece.
Por isso que a gente olha para a igreja brasileira, eu vejo a igreja brasileira, um povo apaixonado às vezes pela igreja, não incomoda mais a sociedade. Então existe alguma coisa errada no meio da igreja, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Gente, vocês dois, vocês são um casal novo. Um casal jovem. Novo? Assim, tá. No auge da força, do vigor. Vocês podiam trabalhar em qualquer coisa, mas decidiram trabalhar para Deus. Decidiram ser missionários. Lídia, tu passou por algumas coisas que não foram legais, né? Onde tu foi. Em algum momento, você se arrependeu, deu vontade de parar e começar fazendo outra coisa na vida? Isso com aquela câmara ali? Não, nunca me arrependi. No momento que a gente retornou para o Brasil, assim, o meu coração meio que se fechou um pouco. Porque eu queria estar no campo. Porque eu vi a necessidade, eu queria estar lá, né? Então, nunca me arrependi, nem pelo momento de que cheguei quase a perder totalmente a visão, né, do olho direito, mas nem nesse momento, nem quando eu perdi meu primeiro filho, que foi no Afeganistão, não me arrependi, não me arrependo. Faria tudo de novo? Faria. Vale a pena? Vale. Por quê? Como vale? Porque há um regozijo no teu coração, você pensa que você faz parte do que Deus criou você para executar um plano que Ele destinou para você executar. E fazer parte do plano de Deus é um privilégio, é uma alegria imensa que eu não quero deixar de lado. Gideão, para ti já é um pouco mais difícil, porque além de você ser o homem, o mantenedor, eu acho que quando você vê a mulher amada sofrendo, tu chega até a questionar Deus. Em algum momento tu se arrependeu de ter ido para esse lado, ao invés de ter procurado uma coisa que não desse tanta dor de cabeça, ter ido para a missão? Se arrependeu, deu vontade de voltar, sim ou não, por quê? No começo da minha carreira ministerial, uma coisa que eu sempre orava a Deus é: Senhor, me faz alcançar os povos não alcançados. Essa sempre foi a minha paixão, alcançar os povos não alcançados. E fazer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E aí eu lembrei desse desejo desde o começo, quando uma irmã da congregação Jerusalém, esqueço o nome dela agora, ela falou algo assim que eu disse: realmente é isso que eu tenho procurado viver. Ela disse assim: eu procuro viver não na vontade permissiva de Deus, mas na vontade soberana e decretiva de Deus. A maioria de nós cristãos estamos procurando viver na vontade permissiva de Deus, porque viver a vontade soberana de Deus requer renúncia, requer abrir mão de muitas coisas. Mas depois que você se apaixona pela vontade decretiva, soberana de Deus, ela é prazerosa. Ela não, por mais que você sofra, mas ela lhe dá prazer, porque você sabe que você está agradando a Deus, você está glorificando a Deus e não a você mesmo. Ir para a Europa, para muita gente, talvez seja financeiramente, a Europa vai ganhar dinheiro e tal. Isso não é o que está me movendo. Eu sempre digo, para ganhar dinheiro, eu basta trabalhar na vida secular. Estou formando agora novamente psicologia, formado em administração. Fala inglês fluentemente. Poderia estar muito bem em alguma empresa e alguma coisa, mas o que me move é o prazer de glorificar a Deus. Então, por que eu sou apaixonado por esse projeto?
Porque eu não vejo, apesar de ser jovem, indo para a Europa, muita gente pensando no lado financeiro, eu olho para esse grupo e esse grupo está procurando glorificar Deus na Europa. É um projeto autossustentável, sim, mas não é o que nos move, não é o financeiro, mas é a vontade de Deus. É buscar sentir prazer. E eu digo para vocês, quem me escuta, a vontade de Deus ela é prazerosa e ela é gostosa. Então você não se arrependeu, pelo que eu entendi aí. Agora, Lídia, o que você diz para essa mulher que está em casa agora, tá? Que está tranquila, a vida dela está boa, ela tem a casa dela, tem o carro, talvez nem tem, pega ônibus, Uber, não sei, mas não está muito preocupada com missão. Por que dedicar a vida à missão? Qual a vantagem que se tem em fazer missão? Diga para ela, para essa dona de casa, mãe de família. Bem, eu diria o seguinte para vocês, mulheres que aparentemente podem estar se sentindo realizada, mas que aquelas que têm um chamado, aquelas que entendem a responsabilidade de participar do reino de Deus, né, ofertando, orando, e tem um chamado aí, você pode fazer qualquer outra coisa, mas nunca vai se sentir realizada, porque eu acredito que só somos realizados quando a gente está no centro da vontade de Deus. E fazer missões não é simplesmente porque Deus tem várias formas de falar com a pessoa, né? Comigo foi através de sonho, mas com outras foram através da palavra de Deus, do conhecimento, entendimento da responsabilidade que a palavra nos diz em sermos, né? Então eu incentivo você a deixar sua mesmice de lado, abraçar o que Deus já falou e vá-se embora para o campo. Ou se envolva com a obra missionária, né? Pastor Gideão, o que você diz para esse pastor jovem que já está acostumado só a ir para a igreja, dirigir o culto, ou sentar enquanto outros dirigem, que finda sendo só sexta mesmo e domingo, dia que o próprio pastor dirige. O que você diria para esse pastor? Como envolvê-lo em missão e por quê? Eu acho que é muito fácil a gente cair no erro da igreja da Filadélfia. Ou melhor, a igreja de Esmirna, né? Envolvido na teologia, era uma igreja extremamente dedicada à teologia, conhecedores das Sagradas Escrituras, mas que havia esquecido o seu primeiro amor. A vida ministerial, as obrigações ministeriais, as obrigações dessa vida, ela acaba, de certa forma, nos levando a viver uma vida ministerialmente normal. E Deus não nos chamou para ser normal. Deus nos chamou para virar esse mundo de cabeça para baixo. Deus nos chamou para incomodar esse mundo. Deus nos chamou para sempre estar voltando àquele primeiro amor, aquela paixão louca, aquela fé sem medida. Eu lembro do testemunho do pastor David Wilkerson, que já na sua idade ele fez a oração ao Senhor e disse: Senhor, mas por que tu não me usas como usastes antes? Antes tu fazes coisas extraordinárias, eu vi assim uns milagres acontecendo, mas hoje não. E a resposta que ele ouviu de Deus é: eu não mudei, tu és o mesmo que antes, a tua fé é a mesma de antes. Quando estava no começo tu não questionava, tu não me perguntavas as razões, tu só obedecia. Mas hoje, qualquer coisa, você é muito racional. Você quer, como dizer assim, tem que entender o negócio. Botar Deus na caixinha. Tem que botar Deus na caixinha. E é por isso que eu sou apaixonado por esse projeto Europa. Porque foge da caixa. Porque ou Deus nos leva para lá, ou a gente não vai.
É que lá não é muito fácil você ir sem ele, não. Ou Deus nos faz algo na nossa vida, ou então a gente não vai acontecer nada. Então, esse é o que me apaixonou por esse projeto, porque é um projeto de Deus. Depende de Deus. Ou Deus está na frente, nós cremos que Deus vai na frente, ou as coisas não vão acontecer. Pois é, queridos, a gente conversou com todos os meninos que estão se preparando para fazer parte desse grande impacto Europa, e hoje a gente está conversando com as pessoas que Deus escolheu para liderar esse grupo. E deu para você conhecer um pouco, saber como é que vai ser, e você pode nos procurar aqui na SEMAD para fazer parte, porque nós precisamos de pessoas fazendo parte desse grande projeto. Queridos, considerações finais, Lídia, considerações finais, Gideão. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade. Essa oportunidade de poder expressar aquilo que tem um pouco no nosso coração, das experiências que Deus colocou em nossas vidas e desafiar, né? Desafiar aquelas pessoas que têm um chamado, mas que ainda está muito no conformismo e nos questionamentos, né? Que ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Deu? Considerações finais. Considerações finais. Você sabe que eu não gosto de ser filmado. Eu sou o missionário dos bastidores. Faz 3 anos a gente junto aqui, ele nunca tirou uma foto comigo. E ele conseguiu vir hoje, não me acredito. Eu acho que as minhas considerações finais são: viva para Deus, viva intensamente, porque a gente só vive o dia de hoje. Amanhã é outro dia. Nós só temos uma vida para vivê-la e devemos vivê-la intensamente para o Senhor. O restante não vale a pena. O que vale a pena é no final da sua vida a gente saber que Deus foi glorificado na tua vida, nas tuas ações e no resultado da sua vida. Não, Lídia, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Sei que não foi fácil e como foi difícil, mas vocês vieram. E eu tenho absoluta certeza que através da vida de vocês muitas pessoas serão edificadas. E a nossa oração é que o Senhor esteja à frente desse projeto com vocês, que não falte nada, que seja tudo perfeito, que a vontade dEle seja feita na vida de vocês e que vocês façam toda a diferença na Europa. Eu, particularmente, já pode assinar aí meu vale, estarei visitando vocês na hora que vocês estiverem lá, em nome de Jesus. Quem sabe você que está nos assistindo, quer dar um pulinho na Europa, visitar a gente, né? ou dizer assim, como é que eu me envolvo nesse projeto? Você talvez não pode ir, mas pode fazer parte, orando por nós, fazendo parceria, contribuindo aí com esse projeto. Mas é tão legal que eles hoje, né, impede contribuição. Você contribui, mas você ganha uma Bíblia, você ganha um faqueiro, você ganha um relógio, você ganha uma caneta. Que porcó, né? Toma lá da cá. Ou você recebe e depois você dá em pequenas parcelas. Olha, esse podcast de hoje você pode ver no canal 14, que é a TV Cidade Esperança, das 19 às 20 horas da sexta-feira. No sábado, na Rádio Cidade Esperança, das 19 às 20 horas, 106.9. Você pode ver no YouTube da SEMAD e no YouTube do Ministério AD. A gente vai estar aí disponível para você. E eu falei rádio, a Rádio Cidade Esperança tem 24 horas no ar, há 24 anos, anunciando Jesus. Meio-dia, melhor programa que tem. Voz da Assembleia de Deus, apresentação, eu, Zeni, só música antiga, música sacra, aquela que você ainda pega o lenço para chorar. Uma mensagem da parte do céu, todos os dias, ministrada pelo pastor Raul Cavalcante. Um pouco da história da nossa igreja. Não vou mais falar não. Liga na 106.9, ouve a Rádio Cidade Esperança, meio-dia, voz da Assembleia de Deus. A gente se encontra na próxima sexta, paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Deon. Obrigado, Lídia. Amém. Paz do Senhor. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos. Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.